O que guardamos quando uma paisagem desaparece? Durante séculos, as ramadas, as latadas, as uveiras, as vinhas de enforcado foram a paisagem viva do Minho. E hoje resiste como o testemunho de um modo de vida que está prestes a extinguir-se. Portanto, isto aqui é uma latada de azal. É uma latada de azal, antiga, com uma casta. Portanto, é um sistema de condução muito tradicional no Minho, não é? Com os postes. Com os postes, que vai desaparecendo um pouco. E é uma casta que também esteve quase em vias de desaparecer. Eu diria que o azal está para os brancos como o vinhão está para os tintos. Sim. Portanto, era uma casta muito amada e muito odiada, não é? Amada por uns e odiada por outros. Mas muito consumida popularmente. Muito localmente e por uma razão. Porque é que o azal foi muito popular? O azal tem muito a ver com a questão, por exemplo, do gás carbónico nos vinhos verdes. E aquele piquinho. E esse era o tal carbónico e que, no fundo, deu origem a esta particularidade que existe nos vinhos verdes de uma forma geral. Eu ia dizer que esta casta, se calhar, nasceu um bocadinho antes do tempo. Precisava de horas de sol, de umas temperaturas mais elevadas, que há 30 anos não tínhamos. Mas então, é uma casta que teve que esperar, mas que na realidade já estava cá no território, já estava nas latadas, nos enforcados, etc. Sem dúvida, é muito daqui, muito desta sub-região, com estas alterações climáticas que ocorreram nesses últimos 30 anos, também com novas seleções clonais que aconteceram aqui na região, ela voltou a ser replantada, não nestes sistemas que temos aqui tradicionais, mas hoje em vinhas contínuas, onde conseguimos de facto uma melhor maturação, um equilíbrio entre este álcool e esta acidez, mas esta característica da casta continua lá. Portanto, o azal, alguma tipicidade, alguma curiosidade até na sua diferenciação em termos organoléticos, continua a aparecer nos vinhos feitos exclusivamente desta casta. E aqui a Gateira é um terroir natural para o azal, imagino. É de facto, quando Augusto me fala em que quase a totalidade das suas vinhas é um azal e um azal muitíssimo antigo, e eu disse que temos aqui um grande desafio pela frente. É uma casta pouco conhecida, portanto, se formos para fora, muito conhecida aqui nesta sub-região, mas pouco conhecida fora da região, pouco engarrafada como monovarietal, e portanto aqui está o desafio de pegarmos no azal da Gateira e levá-lo para o mundo. Jorge, ao bocado disseste que este perfil do vinho verde, que toda a gente conhece, é um perfil que se construiu de há 50 anos para cá. Como é que podemos imaginar que seria um azal bem feito antes da moda do piquinho e do vinho fresco? E como é que se chega a isto? Estás em ruptura completa com a tradição ou estás a voltar um bocadinho atrás? Eu acho que a região tem duas autoestradas. E ambas são interessantes, ambas têm o seu destino, não é?
E nós, neste projeto, decidimos ir por uma delas. Nós temos o chamado Autoestrada dos Clássicos, não é? Que são aquele vinho jovem, fresco, aromático, com gás, com pouca acidez, com algum açúcar residual e que tem os seus consumidores e que foi muito importante para projetar esta região, mas julgo que não é suficiente para a conseguir vingar no futuro e, portanto, neste caso, nós decidimos ir por uma outra autoestrada, que é a autoestrada dos grandes brancos. E, portanto, o que nós pretendemos e quisemos e fizemos foi pegar uma casta tradicional da região, um bocadinho localizada muito nesta sub-região de Amarante, e tirar um bocadinho o que era clássico aqui na região. Tiramos-lhe o gás, tiramos-lhe o álcool baixo, tiramos-lhe a juventude, entre aspas, juventude, quando eu digo juventude em termos de consumo, e fizemos um branco com teor alcoólico entre os 12,5 e os 13 graus, com a acidez muito natural da casta, tem que estar cá presente, portanto não quisemos fugir a essa particularidade muito intrínseca da região e em particular desta casta, e fizemos uma coisa que é não vender no próprio ano, nem no ano seguinte, mas dar-lhe aqui 2 anos de estágio em garrafa. E este envelhecimento com nobreza, porque percebemos que esta casta, quando temos esta acidez e este teor alcoólico, pode envelhecer com nobreza. E foi isso que quisemos, colocá-lo num patamar dos grandes brancos. Nas terras úmidas do Minho, a vinha trepou às árvores, subiu às ramadas e transformou-se em paisagem. Aqui, em Mancelos, a vinha de Enforcado continua a erguer-se como memória viva de uma forma de cultivo antiga. Nascida de uma relação entre a terra, os caseiros e os senhorios. Olha, aqui está o patrão. Então, Augusto, O Azal. como é que está o Azal este ano, Augusto? Olha, ele não tem grandes alterações. Talvez estejam as uvas, os bagos um bocadinho mais pequenos que o costume. Não tenho bem a certeza, mas não há assim muitas alterações relativamente ao ano passado. Bom, olha, sem te querer interromper, estamos no sítio certo para tu nos explicares como é que funciona aqui esta vinha, como é que ela se desenvolve. Se calhar vamos aqui mais para o meio, que é para termos uma ideia mais do conjunto. Portanto, podemos dizer que este alvarinho contemporâneo está aqui quase a ser aconchegado por vinhas com muito mais história. Com muito mais história e muito mais tradição. Sim, o Alvarinho é de 2023. Depois, ali atrás, temos, como sempre, em 1931, as vinhas do Azal. Tiveram sempre à volta, na bordadura dos campos, como se chama. E o que é que aqui. existia aqui antes? Aqui era, aliás, ainda se nota, aqui era milho. Depois, ali, numa encosta, acabámos por plantar ali também Azal, mas e na parte de cima o vinhão. Em 2008 fizemos também, aquilo já não são ramadas, também são bardos, como se diz aqui, bardos de vinha, e pronto, temos aqui o 2023, 1931 e 2008. Jorge, este tipo de configuração ainda é comum? Começa a ser cada vez mais raro este tipo de condução mais antiga, quer os bardos, quer as latadas, quer as ramadas, que sempre estiveram na proteção dos campos, inicialmente até para que os animais não saíssem das parcelas, e era para ocupar todo o espaço. O interior era para dar de comer, portanto, o interior das parcelas era para alimentar, e a bordadura era para dar de beber. À medida que evoluímos, o meio dos campos passou também a ser ocupado com vinha. Portanto, temos aqui 3 gerações, por assim dizer, os azais em diferentes anos, e depois também a casta vinhão, e aqui onde estamos a casta alvarinho. Parece um bocadinho estranho como é que o alvarinho vem A terra aqui. A Às terra vezes aqui. perguntam-me porque é que nós plantámos alvarinho. O Jorge, que é um especialista, deu o seu acordo, que foi logo
bom para mim, mas basicamente é porque eu e a minha mulher, a João, gostamos da casta. Não tem muito mais explicação. Eu creio que, obviamente, que não vai ser um alvarinho parecido com o Monção e Malgaço, que eu já estou habituado a fazer, mas também se não for tão floral e se for mais seco, mais nos agrada a mim e a João. Portanto, Um bocadinho na linha, no fundo, o alvarinho na linha do azal. Exatamente. É um bocadinho isso, E os vinhos são para dar prazer, não é? Porque é alvarinho. Sim. Se o produtor e a família gosta, porque é que não deve ter e plantar a casta que gosta ao lado da Que é outras um castas? luxo moderno por oposição àquela necessidade de encarar a vinha e este território como um meio de subsistência de que estava a falar o Jorge ao bocado e que Sim, o campo dava de comer e as baduras davam de beber. Este ambiente ali com os vinimadores pendurados nas escadas, nas latadas, isto sente-se aqui quase um ambiente de festa. A vindima é uma festa aqui no Minho, não é? É a grande festa, é de facto a grande festa. Isto corre-nos nas veias dos minhotos e é de facto a grande festa anual para grande parte das famílias, dos produtores. Há aqui muita entreajuda, portanto há aqui muita mão de obra que não é paga, portanto é uma entreajuda dos vizinhos, tu vais à minha vindima, depois vou-te ajudar na tua vindima, portanto ainda se pratica muito esse tipo de trabalho, essa permuta no fundo de ajuda e há um certo nervosismo, uma certa ansiedade para que quando as vindimas acontecem, e eu muito a brincar e muito a sério, costumo dizer aos meus produtores que normalmente eles estão mais ansiosos, estão mais nervosos do que quando a filha casou. Sim. Augusto, achas que as tuas três tias Marias, que eram as antigas guardiãs da Quinta da Gateira, iam concordar com esta Acho que maneira sim, de fazer acho a que sim. coisa? Acho que sim mesmo, porque elas produziam muito vinho a granel, nunca fizeram uma marca. As minhas três tias, Maria Cândida, Maria Beatriz e Maria Luísa, e o meu tio Mário, é preciso não esquecer, o meu tio Mário Augusto, e elas gostavam de grandes brancos e, portanto, acho que iam ficar orgulhosas. Infelizmente nunca chegaram a ver este vinho, mas sim, mas acho que iam ficar orgulhosas. Nós, aliás, temos uma marca que não lançámos ainda, que tem o nome de uma delas, e por isso, um dia, se calhar, será uma homenagem. Durante séculos, quintas como a Gateira viveram de uma parceria essencial. Os caseiros trabalhavam a terra. Os senhorios garantiam a propriedade e a continuidade. Um sistema que assegurou o cultivo das vinhas, o sustento das famílias
e a permanência desta paisagem única. João, em plena atividade. Estamos, hoje é o dia grande da nossa vindima deste ano, é o dia maior em que temos aqui mais gente, pronto, e estamos todos a trabalhar. O que é que representa para si? Isto é um início ou é um regresso às origens? Para mim é um início, porque a quinta era dos pais do Augusto, da família do Augusto, e eu nunca tive propriamente terra, portanto foi aqui que me apaixonei pela terra e que nunca tinha experiência de fazer nada disto, mas para mim é terapêutico, faz-me bem à alma e ao coração estar aqui todos os anos. Mas parece que vocês já se conhecem há muito tempo. Quando este ambiente de convivialidade, vocês estão sempre a falar. Nós estávamos ali, você na vinha e ouve-se aqui a vossa conversa toda. Pois, é como uma família, vamos conversando de coisas e de nada, tudo e de nada. Vamos fazendo as refeições juntos e, portanto, conhecemos-nos aqui todos já destes 5 anos. Pronto, é gente que vem todos os anos, como nós. E passa-se muito mais tempo no ar do que com os pés no chão, que também parece que vocês façam um bocado a voar. Não? Isso pode ser bonito, mas também é um bocado duro, não é? Também dá um bocadinho de chaves das pernas e das costas, é duro. O Sr. Herculano está ali direitinho. Há muitos anos que você já faz isto? Desde criança. Desde que nasci, comecei a andar, a minha vida foi porque nós nascemos ali próximo. Então a gente corria isto tudo, por aqui na brincadeira com os crioudos, e conheço isto como tudo, desde que nasci até agora, estou sempre a viver aqui. Eu não vivo aqui, mas nasci sempre aqui nesta setor. E como é que era antigamente? Uma vindima destas tinha mais gente, tinha menos gente? Como é que... Sim, tinha mais gente porque era o seguinte, antigamente faziam-se trocas, antigamente havia caseiros, agora não há caseiros, agora há colaboradores. E então naquele tempo os caseiros trocavam, por exemplo, hoje marcava-se a vindima para um hoje, amanhã para o outro, depois para o outro, depois trocavam e hoje eu ia à casa daquele, amanhã ia à casa do outro, fazíamos trocas. Pronto, e havia muita fartura de mão de obra. Então, o sistema dos senhorios e dos caseiros era uma coisa que era muito antiga, já vinha de muitas gerações. Mas como é que isso funcionava exatamente? Funcionava desta maneira. Portanto, o senhorio, eles tinham o caseiro e davam naquele tempo, começaram a dar 2 para o senhorio, 1 para o caseiro. Depois era o tal sistema do terço, sim. Depois, mais tarde, com a falta de caseiros, que isto começou o pessoal a emigrar, passaram para meias a ver se ainda seguravam o pessoal. E então, depois, mais tarde, acabaram por completo os caseiros. O caseiro funcionava, chamava-se caseiro, porque ocupava as casas das quintas. Portanto, é isso que se chamava caseiro. Mas isso ajudava um bocadinho a manter isto. Depois, as pessoas da sua geração começaram a ir para fora, a ganhar a vida de outra maneira. Todos fugiram. Mas o vinho verde, mesmo assim, acabou por evoluir de outra maneira. Ou seja, começou-se a plantar no sítio... Exatamente. Porquê? Porque, como começou a haver a falta de mão de obra, então os senhorios tiveram que optar por sistemas mais práticos. E então optaram por este sistema de vinhas. Porque nós aqui, um homem para colher uma pipa de vinho durante o dia tem que ser muito desenrascado. E ali colhe 2 pipas de vinho. Portanto, e o preço da mão de obra compensa. Claro. Então foi por isso que isto modificou. Você guarda estas memórias, você cresceu nisto e vou aproveitar isso, porque você cresceu com as vinhas altas e com os enforcados, para lhe pedir para a gente ir ali mais abaixo, porque já vi que tem ali um enforcado na vinha, para você explicar como é que funciona. Aquela ali agarrada àquela praia, podemos ir lá para você me explicar como é que funciona o enforcado e como é que vocês faziam, até porque temos o nosso amigo que faz as escadas altas. A vinha de enforcado sobrevive, mas é uma herança frágil. É a última marca de um sistema agrícola que integrava culturas, famílias e, sobretudo, tempo. Hoje, a sua sobrevivência depende dos poucos guardiões que a mantêm viva contra a maré da modernidade. Sr. Herculano, este sistema do enforcado é uma maneira também muito diferente, mas que existia também com as vinhas altas, com as latadas altas. Como é que isto funciona? Antes de haver latadas, era isto que funcionava. As latadas são, talvez, já mais há cerca de 60 anos para cá. Antes o sistema era este. Usava-se este sistema porque
além de dar o vinho na mesma, e a terra era aproveitada até a quase às bermas, não é? Era a finalidade. Antigamente estas árvores eram muito altas porque os agricultores antigamente tinham a ideia que quanto mais alto fosse, mais vinho dava. Era um erro. Sim. Porque, E mais trabalho dava para ir buscar lá acima. o vinho da Croa era bom, porque apanhava ar e sol. Mas em termos de produção, porque quando de metade para baixo, geralmente com a sombra e outras coisas, já não produzia. Então, depois, mais tarde, as pessoas começaram a desenvolver outra mentalidade e começaram a deixar as árvores mais baixas. Mais baixas em termos de... Primeiro, também dava mais facilidade à mão de obra. E agora, é como digo, isto aqui está quase extinto. Mas que carga é que podia ter uma árvore destas em uvas? Isto antigamente chamavam-se, nós deixávamos hastes para vários lados. Este não é o caso. Mas antigamente podia ter 3 ou 4 hastes compridas. E então uma árvore destas podia dar, por exemplo, 200 kg de uva, 150 kg de uva. Então, mas isto agora está mesmo a desaparecer. Isto Está desaparecido. Aqui, estas árvores na nossa região aqui já quase não existem. Acabou quase este sistema porque não há mão de obra que já faça isso. Porque é uma mão de obra difícil, porque é preciso ter um quitela e cortar todos estes ramos. É um bocado difícil. Então, olha, como estamos em vias de extinção da mão de obra. E com as escadas tão grandes, até é perigoso ir lá. Sim, era perigoso. Sim, é perigoso quando a gente andava a 8 metros de altura. E você fazia isso quando era mais Sim, novo? quando era jovem, tínhamos árvores assim altas. E como é que levavam cestos lá para cima também? Sim, levávamos a cesta de vindima, lá acima acontece que era preciso descê-la 3 ou 4 vezes cheia. E então estava um homem embaixo a segurar-nos na cesta para despejar, tornar a subir. Repara que a gente tinha que subir 3 ou 4 vezes. A mão de obra que isto dava e o desgaste que isto dava. Hoje é por isso que isto agora está mais reduzido. Vamos ao almoço então? Ainda chega para mim. Quanto tempo é que demora a fazer uma escada? Para aí um dia. E a madeira, como é que faz? Escolhe os paus certos e depois deixa-os a secar, imagino. Não, mas tem que ser feito em verde. Tem que ser feito em verde. Pois, porque em verde é fácil, é tenro, é mais fácil. Se for seco, é muito pior. Depois eles secam e ficam firmes, é? Não, se precisa deixar secar um pau, está lá do pau e começa a abrir. Então é um dia inteiro para fazer uma escada. Uma, 7, 8 bancos, uma de 10 ou 12 e essa já leva. Olha bem, vai nada a ver. Eu já cheguei a fazer, para aí com 8 metros de comprido, mais. Isso era para os enforcados. É para árvores, já verdes, para aí. É que nós somos enforcados. Ou para subir a caças, eu tenho lá uma que ela tem para aí 8 metros ou mais de comprido. Tem um bocado pesada essa. O pau grosso. Já é preciso ir mesmo para pôr em pé, ou tem que ser 2, ou suportá-la bem no chão, ou senão a pessoa não consegue levantar. Até lá tem 3. Então uma de 13 faz mais ou menos de que altura? Aquela que eu tenho tem 55. Eu hoje para subir aquilo basta assim a perna. Já é muito alto. Coitado. É muito longe, pá. Do colapso das antigas parcerias nasceu também um novo vinho verde, mais global, mais competitivo. Brancos leves e frescos para a exportação. Tintos quase desaparecidos. Castas isoladas em vinhos de autor. É a resposta a um mercado que pede clareza, rendimento e, sobretudo, modernidade. João, Augusto, estamos no fim da vindima. Qual é o vosso feeling em relação a esta vindima? Não, eu acho que a quantidade não vai ser tão boa como o ano passado, que o ano passado também foi extraordinária.
Mas, como diz o outro, a qualidade... A qualidade mantém-se. A qualidade mantém-se sempre, porque no fundo estas são vinhas velhas e as vinhas velhas não têm grandes diferenças de qualidade. Elas têm raízes muito profundas e não precisam tanto de água, resistem melhor ao calor. Não precisam de tanta atenção. Não precisam de tanta atenção, no fundo. Jorge, o pessoal goza um bocado com os enólogos, dizem, os enólogos dizem sempre que é sempre um ano muito bom, que é sempre um ano fantástico. Mas, quer dizer, não se pode dar prognósticos antes do fim do jogo, não é? É verdade. Como é que vocês combinam o jogo aqui em relação aos perfis, em relação à maneira como as coisas vão acontecer? Nós tentamos sempre que o vinho nasça na vinha e poucas vezes na adega. A ideia é que se possa intervir menos. Aquilo que o Augusto disse é verdade. Quanto mais velha é a vinha, menos variabilidade temos nos vinhos. Portanto, é muito mais consistente do que vinhas mais jovens. E esta é uma casta que precisa de tempo, é sempre a última casta a ser vindimada na região e, portanto, tem aqui, ano após ano, uma certa consistência. Os anos não são todos iguais. De facto, se provarmos os 4 ou 5 anos, percebemos isso, que os vinhos não são exatamente iguais, mas são da mesma casta. Portanto, há aqui um fundo há aqui uma matriz própria desta casta que é muito inalterável, é muito resistente a estas alterações. Portanto, não é uma casta de modas. Sim, agora isto não é um vinho azal típico. Isto não tem aquele caráter varietal do azal do vinho e fresquinho e não sei quantos. Não. Porquê é que vocês não foram nesta direção? Antes, no início, creio que a nossa ideia, a minha, da Maria João, era essa. Nós não queremos um vinho fresco, com gás, leve, tarde, que fosse consumido no ano a seguir, nada disso. Nós queríamos um vinho. Aliás, nós temos esse problema que há aqui uma confusão com o que é os vinhos verdes e os vinhos da região dos vinhos verdes. Há essa confusão que ainda não vamos conseguir dirimir, não é? Porque há os verdes e os maduros, quando aqui este é um vinho maduro, normal, igual aos outros, só que é da região dos vinhos verdes, não é? E João, estás orgulhosa destes vinhos? Eu estou orgulhosa porque acho que temos aqui uma coisa que nos podemos orgulhar com a ajuda do amigo Jorge, etc. E que também nos ajuda a criar e a ser criativo, até fazer o nosso pet nat, etc. Depois do azal de vinhas velhas fazemos o pet nat e toda esta criatividade também é muito a nossa praia, de fazer coisas diferentes que não sejam mais do mesmo. Pois é, o vosso pet nat, o red nat, até tem o vosso gato e eu vi que vocês fizeram um stencil e que são vocês que gravam ou pintam as caixas, parecem quase uns taggers, não? Uns grafitas. E também vi que vocês põem o lacre nas garrafas. Vocês fazem, na realidade, tudo à mão, não é? Só não fazemos o vinho. O vinho é a única coisa, é ali o É o métier do João. Na Quinta da Gateira, o projeto Terra Escrita é um reencontro. Um gesto de continuidade entre a memória da família, o saber dos caseiros e a exigência do presente. A vinha de Enforcado resiste, inscrita como escrita verde nos muros de granito. Durante séculos, estas vinhas altas deram sombra, deram pão, deram vinho a quem as cuidava. Hoje estão em vias de desaparecer. Cada ramo suspenso guarda uma história. Cada folha ainda murmura o trabalho de tantas gerações. Talvez o futuro não nos possa devolver a paisagem, mas pode aprender com ela. Preservar uma vinha é também preservar a nossa memória.